Fala galera, então vamos para mais uma videoaula, tá? Invasão holandesa em Pernambuco. Galera, vamos fazer uma introdução aqui, onde é que você tem que prestar atenção, ficar atento. É um assunto... Ah, professor, todos os assuntos... Não, cara, é que tem assunto que a prova olha com mais delicadeza. É um assunto que a prova, ela acredita que pode sim pegar vocês, né? E a invasão holandesa, sim. A gente tem que dividir a invasão holandesa em alguns tópicos. Por exemplo, de 1600, a invasão holandesa em Pernambuco, tá? 1630, quando dá de fato a invasão, até 1635 é um momento. É um momento da invasão holandesa. Depois de 635, cara, por aí é outro momento. Depois vem o momento do Maurício Nassau, né? E claro, depois vem a insurreição pernambucana, né? Com a expulsão de fato. Então eu já vou pontuar aqui algumas coisas. Primeira coisa que tem que entender, eu vou dividir essa aula em três partes, tá? A primeira parte é agora, eu vou trabalhar alguns conflitos ali importantes, tá? E a questão da criação da UIC. UIC é a Companhia de Comércio da Holanda, tá? Orientais, fechou? Então, também tem que prestar atenção que Maurício de Nassau, quando ele vier para Pernambuco, né, Amsterdã vai enviar ele para cá para ver se consegue melhorar, como é que eu vou dizer, o relacionamento com os portugueses daqui, tá? Tem que prestar atenção que ele vai dar liberdade ao culto, a todas as religiões. E aí, cara, muitos portugueses, muitos espanhóis e tal, portugueses que vieram para cá, eles são os cristãos novos. O que são os cristãos novos? São judeus que aderiram ao cristianismo, né? Por que eles aderiram, se converteram ao cristianismo? Porque o judeu sofreu muita perseguição. Para você ter noção, o judeu, cara, tem aquele termo judiaria. Não sei se você já ouviu falar no termo judiaria, vem de um massacre de judeu que aconteceu no continente europeu, tá? Onde os cristãos pegaram um beco, né, uma viela, e massacraram um monte de judeus. Daí vem o termo que judiaria, tá? Então, lembra disso. E aí, cara, quando os holandeses vão embora, tem um termo que eles têm que levar, eles vão levar os judeus junto, porque eles sabem que se os judeus ficarem aqui no Brasil, eles vão ser perseguidos, tá? Porque eles mentiram. E que legal, né? No Brasil pré-colonial, quando descobrem o Brasil, vem aquelas expedições, né? A expedição 501, 502, que o rei de Portugal envia, e tem a expedição dos cristãos novos. E um dos cristãos novos que ganha a primeira capitania do Brasil, que é as Ilhas de São João, é o Fernão de Noronha. Hoje, as ilhas têm o nome Fernando de Noronha, abrasileirando o nome de Fernão de Noronha, tá? Então, cuida isso, tá bom? Vamos embora para a aula, galera. Qualquer dúvida, chama o professor lá no Instagram, @historiatoda, tá? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, galera. Eu tava gravando a aula, 15 minutos de aula, quando veio deu pane. Eu perdi toda a aula. Vamos lá, faz parte do jogo, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Essa câmera aqui. Galera, quais foram os motivos que levou à invasão holandesa no Brasil, tá? Os holandeses eles não invadiram assim de graça, não. Eles tinham as suas necessidades, tá? Então, quais foram os antecedentes? A Guerra dos Países Baixos, né? O prof já falou o que é a Guerra dos Países Baixos, são principalmente a Holanda querendo a sua independência. A União Ibérica, né? Que vai acontecer a união dos dois tronos, tanto da Espanha quanto de Portugal. A União Ibérica, cara, não esqueça, Portugal e Holanda sempre foram parceiros. Tanto é que depois da insurreição pernambucana, Portugal vai fazer um acordo com os holandeses e tal, para não ficar inimigo dos holandeses, tá? Por quê? Porque Portugal recém tinha restaurado seu trono e não poderia ter muito inimigo não, entende? Então, presta atenção nisso, Portugal e Holanda sempre foram amigos, que nem o juramento de Tomar. A prova cobrou lá o juramento de Tomar, muita gente errou. O que é o juramento de Tomar? A Espanha se compromete a não mudar, por exemplo, a cultura portuguesa, a língua portuguesa, enfim, várias coisas, tá? Então, Guerra dos Países Baixos, União Ibérica,
a Holanda vai criar, esse aqui tu não escuta, tá? Mas vamos lá. A Companhia das Índias Orientais, sim, em 602, e a Companhia das Índias Ocidentais, né, para conquistar o Brasil. Olha só, é a WIC, né? W-I-C, WIC, conhecido também. Galera, o que a gente tem que entender? A Holanda queria dominar o mercado mundial, porque oriental para o Oriente, né, e ocidental para todo aquele canto lá, para todo esse canto aqui, tá? E a invasão em Pernambuco vai dar de 630 a 654, 24 anos. Mas não se engana, galera, esse primeiro momento aqui é de 630 a 635. Porque a Espanha, ela até vai tentar reprimir a invasão holandesa. Vai ser difícil para os dois lados, tá? Para os dois lados. Por quê? Porque o que acontece, galera? O que acontece? Quando os holandeses invadem o Brasil, os portugueses, nem todos os portugueses foi contra essa invasão, inclusive um personagem principal que a prova pode te cobrar, tá? Porque os portugueses não tinham um tratamento muito bom com os portugueses daqui, né? Porque quem tá morando aqui é o português que ganhou direito ali e tal, pela coroa portuguesa de explorar o açúcar, enfim, cultivar o açúcar, capitanias hereditárias. Então, o que vai acontecer, galera? Portugal, a Espanha, né, já que é a União Ibérica, vai enviar uma expedição, né, liderada por Matias de Albuquerque para reprimir essa invasão. A missão de Matias de Albuquerque era expulsar os holandeses. Cara, não vai conseguir. Cara, vai durar até os holandeses conseguirem estabelecer a colônia direitinho, sem muita revolta dos portugueses que ficaram aqui, né? Eles vão fazer o que, galera? Eles vão... Porque alguns fugiram, tá? Eles vão fazer o quê? Eles vão começar a se revoltar. Por quê? Porque os holandeses são protestantes, então eles vão proibir o culto, né? Vão perseguir os cristãos, vão fazer um monte de coisa. Então vai ter uma... Como é que eu vou dizer? Uma confusão de 630 a 635. O conflito entre Holanda e Portugal. A Holanda vai conseguir vencer, vai conseguir se estabelecer aqui. A Espanha, né, com a União Ibérica, ele vai deixar um tempo, porque não pode gastar tanto fôlego, não tem tanto dinheiro para gastar em guerra, porque tá virado no império, né? Tem revolta para tudo que é canto, e a Espanha vai acabar encolhendo, vai virar o que é a Espanha hoje, entende? Então, vai acontecer a Companhia das Emboscadas, que vai ser por Domingos Fernandes Calabar. Ele é o português que vai trair, né, Matias de Albuquerque, dando todo o conhecimento de Pernambuco que os holandeses não tinham, né? Isso vai facilitar bastante para ter confronto e os holandeses não ficarem em desvantagem, né? Já que eles não conheciam o território. E aí, o Domingos Calabar vai acabar sendo morto por Matias de Albuquerque, porque vão descobrir, eles vão esquartejar ele, fazer um monte de coisa. Tá? Em 1635, aí sim a Holanda consolida o domínio em Pernambuco. Agora presta atenção, essa é a primeira fase, o professor dividiu por fase. A invasão holandesa em Pernambuco é de 630 a 654, mas tem toda uma organização, tá? Pra gente entender a primeira fase ali, o primeiro momento. Então, o conflito se deu entre os holandeses e os portugueses. Aí depois que os holandeses conseguiram se estabelecer em Pernambuco, tiveram que lidar com as revoltas. Por quê? Porque os holandeses que estavam aqui administrando, eles começaram a perseguir, enfim, fazer um monte de coisa. Então, aí sim, cara, o que vai acontecer? Os holandeses vão enviar para cá o Maurício de Nassau. E aí ele vai conseguir reverter esse relacionamento com os portugueses daqui, e aí vai ficar tudo em paz e tal, até acontecer a insurreição pernambucana. Fechou? Um mapinha aqui, galera, ó. Ó, galera, deixa o professor diminuir aqui, só para você entender, ó. Ah, eu não consigo diminuir a minha imagem. Pronto. Deixa eu ver aqui. Tá, tô aqui. Galera, olha só. Domínio holandês. Deixa eu pegar as setinhas aqui, ó. Domínio holandês. Vai ser tudo isso aqui, ó. Ó. A parada é o seguinte. Presta atenção nisso aqui. Vou ter que sair daqui.
vou ter que vir para cá. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é invasão holandesa. Ó. Isso aqui é invasão holandesa em Pernambuco. Cara, como é que vai funcionar? A Holanda, ó, tudo esse roxinho aqui, ó, tá aqui, ó. A Holanda não sai da aula sem assistir isso aqui. A Holanda vai dominar tudo aquilo ali. Portugal e Espanha vão perceber que não tem como expulsar os caras até o momento. Então eles vão tentar se ficar forte e tal, e vai passar o tempo. E aí o que, que vai acontecer? Galera, todo o açúcar de Pernambuco vai para onde? Vai para a Holanda. E todo o açúcar de Salvador vai para Portugal. Então vai acontecer o quê? Uma corrida do açúcar. Ou seja, o açúcar de Pernambuco, ele vai ser desviado a rota dele. Então é isso que é a WIC, a companhia, né, ocidentais, né, da Holanda ali, a Companhia de Comércio Ocidentais, que é o desvio da rota do açúcar. Todo o açúcar de Pernambuco e Salvador ia para Portugal. Então Portugal ficava rico, milionário, até acontecer a invasão holandesa. Todo o açúcar de Pernambuco vai para a Holanda e não vai para Portugal. É a desviar a rota do açúcar. Então, para isso que foi criado a Companhia das Índias Ocidentais, né, que é a WIC, que foi para desviar a rota do açúcar. Galera, por que vai acontecer a insurreição pernambucana? Por causa disso, ó. Portugal percebe o quê? Que tendo o açúcar de Salvador, tá bom. Não podemos perder Salvador, porque se a gente perder Salvador, a gente já não tem mais Pernambuco. Passou os anos, 640, 648, 649. Se a gente perder o açúcar de Salvador, a gente perdeu todo o Brasil. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Isso aqui é o Brasil nesse momento. Olha ali o Tratado de Tordesilhas. Isso aqui tudo é domínio espanhol. Claro que aí é o seguinte, né, galera? Lembra que tá acontecendo na União Ibérica, então tudo é Espanha. Mas olha só. Então, o açúcar daqui, ele vai para a Holanda e o açúcar daqui vai para Portugal. Então, se os holandeses invadirem Salvador, acabou o Brasil. O açúcar do Brasil para Portugal e Espanha, já que estão ali, né? Então eles vão estipular o seguinte, olha só, vai chegar momentos dos conflitos que vai acontecer agora, que Portugal vai falar o quê? Galera, Portugal e Espanha, né? Galera, a gente tem que cuidar, só um detalhe, os holandeses não podem entrar em Salvador. Se entrar em Salvador, a gente tem que dar o nosso máximo para que a gente não fique sem o açúcar. E aí, cara, eu sempre erro o nome dessa cidade, eu às vezes escrever nos meus slides, eu não escrevo. Os holandeses vão invadir a cidade de Itapirica, que é uma fronteira entre Salvador e a região ali de Recife, Pernambuco e tal. E aí vai acontecer a insurreição pernambucana. Mas isso é para as próximas aulas. Por isso que eu vou dividir em 3 essa aula. Agora, só para você entender, ó, aqui é Pernambuco. O que vai acontecer? O açúcar holandês vai sair daqui e vai vir para cá. Opa, para cá, para os Países Baixos. O açúcar de Salvador, deixa eu até trocar a cor aqui, ó, botar preto. O açúcar de Salvador vai vir para Portugal, ó, vai vir para Portugal. Correto? Ah, agora eu não consigo tirar isso aqui. Pronto. Tá. O açúcar, o prof se perde aqui. Então, o açúcar do Salvador vai vir para Portugal, o açúcar de Pernambuco vai vir para cá. E vai ser nesse trecho aqui, galera, ó, que eles vão se encontrar. E aí, cara, vai dar holandês, a marinha holandesa se encontrando nesse trajeto no desvio da rota e tal, que vai dar a corrida do açúcar, né? Os portugueses e espanhóis vão pegar o açúcar que sai de Salvador para levar rápido para Espanha, para Portugal. E os holandeses vão estar ali tranquilo em Pernambuco. Só que eles vão estar sempre se encontrando na costa. Na costa, aqui ó, na costa. Ai, caramba. Aqui, na costa do Brasil. E aí, galera, o que vai acontecer? Os confrontos, isso aí não cai na tua prova, mas cai. Batalha dos Abrolhos cai na tua prova.
que os portugueses estão saindo de Salvador e acabam caindo no arquipélago ali dos abrolhos entre Recife e Salvador, cara. E aí os holandeses e os portugueses se encontram, cara, é muito louco. Depois acontece a batalha naval, aonde um comandante holandês, cara, William Loss, perde a sua cabeça, arrancada a sua cabeça com um tiro de canhão, tá? Então sempre vai acontecer conflito ali no oceano ali, Batalha dos Abrolhos cai na tua prova, tá? Então, batalha naval também pode cair. Depois vem a jornada do galeão, não cai na tua prova, que é daí, tipo assim, são 2 galeões que ficam parados na costa de Recife ali, né? E aí ficam ali 2 galeões portugueses para, né, dar ajuda aos holandeses se os portugueses ali se revoltarem. Enfim, galera, então fica atento nesse mapa aqui, espero que tenha ajudado vocês, tá? É isso aí, galera. Vamos ver como é que tá aqui. Então, antes de encerrar a aula, presta atenção nesse detalhe. Tá, a gente fala muito da insurreição pernambucana, mas acontece, cara, vários conflitos aí, mano, nessa corrida do açúcar e nessa disputa do açúcar. E lembrando que Portugal pensa assim, cara, eles não podem botar o pé em Salvador, porque se ele botar o pé em Salvador, acabou o açúcar pra nós. E aí, cara, vai ser difícil. Então vai acontecer vários conflitos na costa ali. A marinha mercante portuguesa e a marinha mercante holandesa disputando o açúcar. Fechou? A próxima aula é sobre o Maurício de Nassau e a outra é sobre o que, galera? Sobre a insurreição pernambucana. Um abraço!